Todos, mais uma vez, violência contra mulheres. Que número? Mais uma vez, que número? Muito bem, acertaram a lição. De presente, vou ler as previsões. A totoarerê, ifafefon, edaque. Uma oração dizendo que Orumilá Ifá vai falar. Orumilá envia o Odu, Ocanrã, Odi. É um ano regido por Obatalá, também chamado Oxalá ou Oxalufon, rei das roupas brancas, e Oxaguian, o grande guerreiro que veste branco, rei de Edibô. É um ano de direcionamento masculino, muita guerra, muita morte, muito risco e muito medo. Esse ano não tem sensibilidade, complacência ou benevolência, características eminentemente femininas. É um ano duro e muito difícil. Os homens são bonzinhos, mas nós somos melhores. Toda semana, dar ebó. Ebó é oferenda. A Orixá Exu, Obatalá e Oxaguian, pedindo paz na terra. E Emouô, o nome de Emojá, quando esposa de Obatalá, Emojá é rainha do mar, raso. Também recebe oferenda ao lado de seu marido. Oxaguian é o orixá que deu ao ser humano o poder de se alimentar bem quando descobriu o uso do pilão. Rezar e pedir a ele que não ocorram tragédias que impeçam o ser humano de obter comida ou de ter meios de processá-la. Por que isso? Se cair uma chuva, uma inundação, alguma coisa, você pode até obter comida e não ter fogão. Então, a tragédia não pode ser tão grande assim. Vamos rezar, eu acredito muito em oração. Obatalá e Oxaguian são orixá de paz, mas Oxaguian é a paz armada. Lembram o começo do Nova Consciência? Dom Jaime ali falando em paz armada? É isso mesmo. É um guerreiro, usa espada e por vezes recorre a ela em nome da justiça e sai em defesa do pobre, do despojado, do oprimido, do injustiçado. Essa é a definição desse ano, um ano de paz armada. Rezemos para que não seja necessária a guerra para se chegar à paz. Há que se trabalhar e se esforçar muito para pouco resultado, mas o esforço não pode e não deve parar. Os que agirem errado terão um péssimo ano. Importante é privilegiar o coletivo, a família, a aldeia, a tribo, a empresa, o templo, como uma grande alcateia de lobos, como um grupo de galinhas de Angola, em conjunto, uns pelos outros, sempre. Aquele que fizer só por si, escalando a cabeça dos outros, não se dará bem. A palavra mais importante e que define esse ano é lealdade. O maior risco é traição. Quem trair, mais cedo ou mais tarde, será traído. Os que aplaudirem comportamento errado nos outros não terão como recuar mais adiante, e eles serão apenados por isso. O bom andamento das oferendas depende do comportamento de quem as faz. A falta de cuidados vai trazer prejuízos. Não zelar pela natureza vai gerar sofrimento para o ser humano e para a sua descendência. Quem me conhece, que sabe que há anos eu sento aqui, sabe que nós vimos avisando a respeito da questão da natureza e da destruição da natureza há anos. Esse ano está culminando. Água vai afogar gente, terra vai engolir gente, fogo vai devorar gente, vento vai carregar gente, animal vai matar gente e gente vai matar gente. Ano de imensas catástrofes, inclusive em locais que se julgavam livres desses acontecimentos, onde eventos desse tipo nunca ocorreram. A teimosia e a perda de sensibilidade farão muitas pessoas sofrerem. A arrogância, a falta de bom senso, o excessivo egoísmo, o desinteresse pelo outro vão gerar maus frutos esse ano. É preciso detectar esses sentimentos em si e nos outros, modificar-se e tentar conscientizar a todos do mal que deste modo de agir causa a coletividade. Nesse ano, o pouco pode valer mais que o muito. Pessoas más, em pequeno número, poderão convencer multidões,
normalmente inocentes no modo de agir e de pensar que o errado é certo. É fácil convencer uma multidão, é só falar mais alto. A multidão está louca para ter um líder, escutar alguém e seguir. Até porque, quando se obedece, a culpa não é da gente, é de quem mandou. Mas tem que ter cuidado quando insuflar a multidão. Mas quem agir errado agora, provavelmente será cobrado a partir dos últimos 3 meses do ano, e certamente num futuro próximo. Muita revolta, não só dos elementos, mas das pessoas, dos jovens, dos idosos, da gente de bem, dos que merecem respeito e não o recebem. E também dos que estão e estarão se sentindo enganados por promessas que nunca serão cumpridas. Os planos mirabolantes e as intenções futuras devem ser substituídos pelos pés no chão. Confiar na memória ancestral e nas experiências anteriores. Todos nós temos uma quantidade imensa de memórias dos ancestrais na cabeça. Intuição é memória ancestral. Insetos e pequenos animais serão fonte de muitos problemas e transmitirão doenças. A doença está solta, a maldade está solta. Os que trabalham com saúde e com animais têm que ter um cuidado especial com a prevenção de doenças. Grandes epidemias se aproximam e irão matar muita gente e muitos animais. Doenças já conhecidas ou não, e algumas outras que não serão detectadas com facilidade. Em compensação, a cura ou o caminho da cura de males que atormentam os seres humanos aparecerá esse ano. Dinheiro existe, ele vem e vai. Para que se fixe no bolso, não basta a boa sorte, é necessário o trabalho árduo. Os preguiçosos, os mentirosos e os improdutivos serão desmascarados. Os bons de coração serão premiados. Quem não planejar sua vida para os próximos 3 anos irá se perder e talvez perder dinheiro, casa, bens, desagregar famílias. Descobertas ligadas ao passado e que desvendarão o futuro acontecerão surpreendendo a todos. Ano de ouvir muito e falar pouco. O ser humano pode ter de pagar pelo que disser. Nós temos 2 ouvidos e uma boca, ouvir mais e falar menos. É um ano de extremos, muito frio ou muito calor, muita chuva ou muita seca, muito dinheiro ou muita pobreza, muita fartura ou muita fome. É necessário agir sempre visando o bem de todos e denunciar os erros, mas só depois de dar o exemplo. Não adianta olhar o erro do outro, olha o seu primeiro. Quem se movimenta, anda, pratica alguma espécie de atividade física, terá um ano melhor. Não é bom ficar parado. É necessário aprender tudo o que se puder. Muitos idosos vão morrer esse ano ou ficarão incapacitados. Resgatar suas memórias, falar, ouvir, anotar para gerações futuras, antes que seja tarde demais. É hora de espremer a vovó. Como é um ano que prevê tragédias, tendo por base água de mares, rios, poços, nuvens, gelo, seca, chuva, alagamentos, solapamentos, inundações, problemas com excesso ou falta de água, deve-se plantar hortelã em casa para conter os males que o desequilíbrio da água poderá acarretar. Ter respeito pelo mar, olha a onda hoje. Ele está instável, bem como os rios e lagos, a água na sua totalidade. Toda a orla marítima será perigosa esse ano, as ilhas também. Terra pode descer morro abaixo. Fogo vem do céu, vem de dentro da terra. Esse é um ano de explosões e de acidentes que vêm do céu. Quem for viajar de avião ou outro transporte aéreo, deve fazer oferenda a Exu, Obatalá, Oxaguian e Oiá, chamada Inhansã, deusa do vento. Temperar comidas com hortelã fresca ou seca para equilibrar o Gum e o Herô, a agitação e a calma, o Omi e o Inã, a água e o fogo do organismo. Carne de peixe é melhor esse ano, depois a carne de aves e a de animais de caça. Restringir o uso de carnes de boi, de cabrito e de porco. Frutas brancas, milho branco, arroz, feijão branco, inhame, raízes brancas
e a utilização de grãos brancos em geral na alimentação cotidiana são bons para pacificar o corpo e a família. Sem falar nenhuma mentira, sem agressão física ou verbal, enfrentar maus chefes e lutar pelos direitos de todos. Não deixar que sua consciência seja comprada por dinheiro ou situação alguma de chantagem. Fugir da violência. O mundo está doente e todos estão perdendo a cabeça com isso. De um lado, os violentos se acham poderosos. De outro lado, os oprimidos se acham no direito de obter de uma só vez tudo o que perderam ou não obtiveram por décadas e com juros. Justiça é necessária, mas na medida certa. 2 erros não fazem um acerto, e para censurar não se imita. Não desperdiçar. O desperdício pode afetar países, empresas, famílias e gerar mais guerras. Aproveitar tudo o que for possível, inclusive reciclando recursos. Aproveitar também as experiências de vida dos seres humanos. A comida deverá ser suficiente para todos, basta agir com ponderação. Quem olhar de frente para o elefante vai ver a tromba. Se olhar de trás, verá o rabo. Quem estiver de lado e de longe terá uma visão real da imensidão do animal. Devemos ter um olhar plural e abrangente em todas as situações antes de nos basearmos em uma visão pontual e, por vezes, preconceituosa daquilo que desejamos conhecer e, porventura, analisar. Nesse ano, virão ao mundo crianças muito inteligentes, adoráveis mesmo, mas o Batalá pode também querer que nasçam seus filhos queridos, os albinos, os deficientes, os problemáticos. Toda criança que nasce com um defeito físico é de Obatalá. E todos deverão ser recebidos com amor e alegria e criados com muito carinho e compreensão. Sendo assim, quem não estiver preparado para ter filhos especiais, que não conceba esse ano. E se o filho já estiver a caminho, que reze muito a Orixá Oxum, a deusa da concepção, que dá filhos às mulheres e aos ancestrais, para que os bebês venham perfeitos. E tomem cuidados redobrados com a gestação. Isso não é motivo para se apavorar, não é motivo para provocar aborto, não é motivo para ficar desesperado, nem ter ansiedade. É apenas um aviso de probabilidades, num percentual baixo, mas realmente pode ocorrer, não posso mentir para vocês. As artes, a música, os livros, as palavras vão ser muito privilegiados. Todos devem encontrar um caminho de expressão, aprendizado e diversão. A irmã que falou de arte ali estava certa. O amor será uma constante. Muitos casais irão se reencontrar ou se redescobrir. Amor antigo, amor moderno, amor renascido, todos serão fonte de prazer e alegria. Poucos ficarão sozinhos. É só procurar, tendo cuidado de aceitar o outro como ele realmente é. E também se mostrar ao outro como você realmente é, sem subterfúgios, e ter muita paciência. Casamentos e novos relacionamentos estão abençoados pelos ancestrais. A intimidade tem que ser respeitada. Jovens e crianças não podem ficar expostos. Não se deve iniciar empresas ou novos negócios sem ter vivência no ramo ou um mínimo de conhecimento. Ouvir sempre os mais experientes ou os mais velhos. Não ter medo de errar, mas agir com precaução para não perder dinheiro. Quem usar o sagrado e qualquer dos nomes de Deus para acumular dinheiro em proveito próprio, para obter poder, para manipular e oprimir os devotos e os incautos, vai se dar mal e terá que pagar por isso. Deus não manda guerrear, não pune e não manda que alguém acredite obrigatoriamente em um dos seus nomes ou faces. É um ano ruim para a bebida alcoólica. Só beber para ficar alegre, sem incomodar o próximo, não ficar embriagado ou agressivo. Flores deverão ser bem-vindas em todas as casas e jardins. É necessário plantar árvores e flores. Comida fresca do próprio quintal faz bem para todos. O Ori, a força vital de cada um,
a alma de cada um, das pessoas deve ser cuidado. A força vital das pessoas, pelo tipo de vida que nós levamos, está muito confusa e esgotada. Oferecer pelo menos 2 bori, cerimônia de louvor à força vital, este ano, ou um bori com 4 pombos ou 4 igbim, o caramujo de terra, o aruá. Água de chuva é benéfica e traz boa energia. Misturar com hortelã e lavar bem o ori, a cabeça, para gerar equilíbrio e boa vida. Os sacrifícios feitos esse ano serão preferencialmente de aves ou de caramujos. Animais de 4 patas ou de grande porte, só a bando específico de Orumilá-Ifá, o orixá da adivinhação, que deve ser consultado para indicar qual a oferenda. Ou as pessoas se conscientizam e começam a agir em nome da coletividade, ou esta década será um divisor de águas para a humanidade. E não basta se agitar e fazer planos em momentos de emoção, mas que não irão se concretizar no futuro. Há que agir com a cabeça fria para que a mudança seja real e duradoura. Países, terras, famílias poderão se dividir por não conseguirem pensar em conjunto harmoniosamente. Líderes da paz podem sofrer atentados. Líderes da guerra podem sofrer atentados. Homens maus, déspotas, ditadores, podem ser mortos. Homens bons, religiosos, gente séria, também podem ser mortos. A humanidade está presa de uma violência insana e não sabe mais o que faz. Age a mando de pseudo-líderes e não pensa por sua cabeça. Cuidado com chefes e políticos. A intriga está solta. Não deixar nada sem explicação. Todos precisam colaborar, detectar doenças físicas, morais e emocionais da humanidade e se armar de paz e compreensão, agir para realmente tentar consertar o mundo para seus bisnetos, sua descendência, pensar e projetar em longo prazo. Não há como obter resultados rápidos e surpreendentes. As armas serão os exemplos, as palavras, a ação. Agir com cautela e não com violência. Ano em que Yasuru, a mãe paciência, grande virtude ancestral, deverá ser reverenciada. Só perder a paciência se não tiver mais nada a perder. Mas, novamente, Orixá avisa que alguns homens devem ser afastados da coletividade, mesmo que sejam líderes e não somente criminosos. Não é afastar, matar. É afastar, não votar, afastar, prender, afastar, se afastando deles. A impunidade tem longas garras e está forte e arrogante nessa década. Exigir o cumprimento das leis antes que seja tarde. Se as leis não bastam ou forem fracas, que sejam mudadas, alteradas para melhor, em benefício de toda a humanidade. Aproveitar datas festivas para reunir famílias, lembrar os mortos, louvar os ancestrais, falar o nome de Deus. Os que lidam com dinheiro têm que fazer oferenda uma vez ao mês. Muita violência gera insegurança. Pagar dívidas e não contrair novas dívidas. Quem deve pode perder o que já tem e ainda ficar devendo. É um ano muito perigoso para dinheiro, principalmente para quem tem pouco ou ganhou de forma desonesta. Dinheiro que vem fácil, vai fácil. Não emprestar, dar o que sobrar. É importante fazer caridade, mas não é necessário fazer pelas pessoas o que elas não se preocupam de fazer por si mesmas. A força da palavra é poder. Não praguejar, não falar mal, não desejar o mal, não mentir em hipótese alguma. Só abrir a boca para o bem. Se não tiver coisas boas para dizer, melhor ficar calado. Conhecimento é poder. Não falar de si para os outros, sem ter certeza de qual o sentimento que move o outro, de qual a sua índole real. Não fazer o mal, ele vai voltar rapidamente para quem o fez e para quem mandou fazer. Tomar remédios quando absolutamente necessários pelo tempo certo. Os remédios estão perigosos.
Usar muita roupa branca, alimentos brancos, óleo branco. Óleo branco é óleo de soja, de algodão. Tirar dos locais onde se habita e trabalha os objetos velhos, sem serventia, sem utilidade prática, sem beleza, quebrados. Doar muita coisa. Se for queimar algo, lembrar que a fumaça faz bem este ano. Passar o rosto e o corpo na fumaça é sempre uma grande defesa, mas isso é relativo à fumaça breve, que não polui, controlada, fumaça produzida por madeira ou folhas, ou mesmo incenso. Fazer muita oferenda aos orixá, rezar muito, mas lembrar que sem que cada um se modifique para o bem, pensando na coletividade, o ebó e a oração não vão resolver os problemas, nem solucionar as angústias. Mesmo sendo um ano ruim, você e você, todos, podemos ser bons e viver bem. Em vez de se queixar, pensar e agir. Os pensamentos do ano. O ibim, o caramujo, é vagaroso, mas se for deixado em paz, domina o mundo. Fruta ácida tem pouco sabor. Quem ganha e não agradece, ganha uma vez só. O pior inimigo do ser humano é ele mesmo. Acará é o acarajé. Agrada os homens, mas não agrada orixá funfum ou batalá. Mulher grávida não deve rogar praga. A mulher grávida tem tanta energia dentro de si que a praga que ela roga pega muito depressa e vai voltar para ela. Melhor cultuar ori, a força vital, do que fazer magia. Quem perde a paciência já não tem mais o que perder. Não se olha nos olhos do rei. Quando chega essa mesa das previsões, a gente tem uma dorzinha no peito, é que nem a musiquinha de Fantástico no fim do fim de semana. Está acabando a nova consciência. Um beijo. Vamos ouvir o nosso irmão Virgílio Vassalo, representante da tradição cigana. Virgílio. Obrigado. Boa noite a todos. Segundo a tradição cabalística, segundo a tradição do tarô, este é o ano do eremita. O eremita é o arcano número 9. Então, vamos um pouquinho analisar esses dois aspectos. O arquétipo desse eremita é o velho homem sábio. O significado, que no final quer dizer sabedoria, o caminho em busca do conhecimento, tomada de consciência, clarividência. A letra hebraica ligada a esse arcano, segundo a Cabala, é a letra Tet, que quer dizer objetivo, abrigo, segredo. Os verbos são ser, saber, revelar, ensinar, iniciar. O número 9 é um número que sempre volta a si mesmo. Pode ser multiplicado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas dividido por 2 sempre volta a si mesmo. Então, é o último número de 1 a 10 com um só dígito. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção a esse conhecimento oculto. Então, sendo o último número de um dígito, depois dele vem o 10, que tem 2 dígitos. O 10 se transforma em 1. Então, nós estamos no fim, o homem está no fim de um momento extremamente importante. Este é um ano para finalizar determinados estudos, determinadas lições que já, digamos que a gente já está... É um número de mudança, de renovação, porque o ano que vem vai recomeçar com o número 1. Esse é um número da perfeição e também do destino. É o número de meses entre a concepção
é o nascimento. E Jesus morreu na 9ª hora. Tudo isso tem um porquê. Então, as imagens desse eremita é o anacoreta, o monge, o peregrino, o romero, o profeta, o pastor, e por que não, o cigano também, não é? É o caminho solitário da autodescoberta, é a luz da sabedoria oculta, é a solidão nos momentos de criação. As qualidades são autoconhecimento, sabedoria, iluminação, satisfação com o presente e o aprender a saber desligar-se um pouquinho. Objetivo, satisfação, cumprimento do dever, estar no caminho, aprender a ficar só, amadurecimento. A interpretação tradicional é a sabedoria, motivação, uma nova valorização dos objetivos da vida e dos seus conteúdos. Esse é um ano muito importante por isso. É preciso mudar sistemas, pensamentos, que antigamente talvez funcionavam, mas que hoje não funcionam mais. É preciso renovar isso nas políticas sociais, nas políticas em geral, e no pensamento da gente. É preciso ir em frente, deixar o passado para trás. Não vamos esquecer o 9, último número com um dígito. O velho sábio, ou em outros tarô, se chama também a lâmpada mágica ou a lâmpada velada, representa o valor do conhecimento adquirido à custa de trabalho ininterrupto, que só as mentes privilegiadas conseguem desenvolver ao longo da vida. Logicamente, todos nós, não é? Mas esta é uma busca solitária que o eremita desempenha, encoberto pelo manto da prudência, já que ele, como figura, parece um velho sábio com um manto que protege ele. É uma lâmpada antiga com a chama da sabedoria. Então, ele fica... É muito importante ver esse arquétipo, esse arcano, não é? Porque é um arquétipo bastante forte. Ele é encoberto por esse manto, num trabalho tão profundo quanto paciente. A paciência, não vamos esquecer, é a virtude dos fortes. No plano divino, esse arcano personifica a chama da sabedoria absoluta que arde em cada ser. No plano intelectual, ele é a vontade norteada pela prudência. E no plano físico, é a prudência, é a circunspecção que protege todos os seus atos, pois ele aprendeu que, durante a sua interminável jornada, que desta forma se evitam muitos problemas. A luz do eremita envolve a sua vida, a nossa vida, alcançando todos os aspectos e o inclina à pesquisa paciente aos estudos. Então, gente, vamos estudar, né? Porque esse é um ano que protege muito, é um ano de conhecimento final. Vamos ver o que nos espera depois. Mas é importante conhecer, saber ver as coisas de outra forma. É importante renovar. Esse mundo precisa de renovação. É preciso que mude leis e tudo que vem atrás dessas políticas antigas, arcaicas, que só protegem as classes dominantes. Como era na antiguidade, não mudou muito.
Muito obrigado a todos. Até. Boa sorte. Vamos dar sequência, passando a palavra ao meu irmão Alexei Dosworth, que é especializado tanto em astrologia quanto em tarô. Como já tem 2 astrólogos aqui na mesa, eu acho que ele vai fazer uma abordagem mais a partir da visão do tarô. Alexei? Boa tarde, gente. Antes de fazer o que eu estou a fim de fazer aqui hoje, eu queria só aproveitar uma pergunta que me fizeram ontem, que foi uma pena que não foi feita assim, para o público ouvir, porque eu acho que é uma pergunta muito significativa e que vale a resposta. Assim, vejam bem. Muitas vezes as pessoas perguntam ou duvidam e falam assim, mas astrologia, tarô funciona, previsão funciona, etc. Essa pessoa me procurou e perguntou assim, mas você é tão inteligente, obrigado pela parte que me toca, mas como é que você acredita em astrologia? Eu não acredito em astrologia, eu estudo astrologia. Acreditar, a gente acredita em Deus, alguns acreditam em duendes, outros acreditam em qualquer outra coisa, mas assim, eu não tenho um altar com astrologia e fico acreditando nela. Eu estudo ela e comprovo sua funcionalidade no dia a dia. A mesma coisa em relação ao tarô. Algumas pessoas podem achar estranho que cartas sorteadas e escolhidas ao acaso falem alguma coisa a respeito de nosso futuro, mas aí, remontando algo que uma vez o Paulo Coelho disse numa palestra, eu achei bárbaro, gostem ou não gostem dele, ele diz coisas muito sábias. Ele disse que o universo está o tempo inteiro nos dando respostas. A gente é que não entende. Se você está com a sua mente ligada e antenada numa questão, você vai ouvir as respostas do mundo em todos os lugares, assim, né? Você pode ver o futuro nas nuvens, você pode ver o futuro nas plantas, há quem leia na borra do café, há quem veja... Ou seja, não existe no entendimento do oráculo uma lógica comum. É uma analógica, analogia. Ana significa acima, significa subir. Então, a resposta que eu sempre dou é: aqueles que duvidam, procurem se inteirar do assunto. Porque às vezes a pessoa, quando critica astrologia, tarô e previsões, ela se pauta no que ela leu na revista da cadeira do dentista. Ela não leu um livro sobre o assunto, ela não estudou, ela não se aprofundou na questão. A respeito das cartas do tarô, eu disse que não quero fazer uma previsão para o Brasil. Assim, por que eu não quero fazer? Eu acho que a pessoa poder fazer uma previsão para o país ou para uma cidade, ela tem que estar minimamente inteirada na questão política. Eu não vejo TV nem leio o jornal. Eu sou completamente... Para vocês terem uma ideia, eu estava no Rio de Janeiro, eu só fiquei sabendo da cratera do metrô de São Paulo pela internet 2 dias depois. Quer dizer, o que eu queria fazer aqui é uma previsão para a gente, para a nova consciência. E eu queria a participação de algumas pessoas daqui do palco, quem quiser se voluntariar, obedecendo aos seguintes requisitos. Eu preciso de uma pessoa da organização da Nova Consciência. Quem? A Iris está aqui? Iris, vem cá. Gente, a Iris é uma das responsáveis por tudo isso que está acontecendo aqui. Tá? Vem cá, Iris. Ela está tímida, mas não tem problema não. É só para sortear a carta. Eu preciso de 4 pessoas. Você é da Paraíba? Sim. Eu preciso de 4 pessoas de estados diferentes. Eu queria alguém do Sul. Uma pessoa de Porto Alegre falou comigo. Cadê essa pessoa? Se ela tiver, você quer vir para cá? Vem cá. É só para sortear a carta, gente. Não é para falar nada. É porque eu não quero sortear eu sozinho. Eu quero fazer um mini ritual aqui com a gente, tá bom? Ela veio de Porto Alegre, gente, palmas para ela. Veio de muito longe. Alguém do norte? Do norte. A gente tem o sul, eu quero o norte, quero o leste, quero o oeste. Tem alguém da, sei lá, não tão ao norte, mas tem alguém da... Não, se tiver alguém dos Estados Unidos, por exemplo, alguém de lá dos países do norte serve, mas assim, tem alguém do Amazonas. Você é de onde? Ótimo, vem, palmas para ele, gente.
do leste. Tem alguém aqui de Salvador, de qualquer outra cidade que fique ao leste? Serve também Rio de Janeiro, né? Não tanto para o sul, mas mais para o leste. João Pessoa serve, pode vir. E agora o oeste. Tem alguém aqui do oeste? Tem alguém do Acre? Mato Grosso? Ninguém do oeste? Não é possível. Alguém de Brasília? Vem, cadê? Vem. Você é político ou não? Como? Ah, de Goiás, tá? Não é de Brasília, tá vendo? Vem aqui. Não, porque senão devia fazer uma petição. Gente, é o seguinte. As cartas já estão embaralhadas, os arcanos, né? Os puristas não gostam das cartas. Arcanos, os mistérios do tarô. Eu vou pedir que Iris, que é uma das organizadoras do evento, venha até aqui e puxe um desses arcanos maiores do tarô para a gente pedir uma síntese a respeito da nova consciência. Qualquer uma. Puxe com a esquerda, a mão do coração. Isso. Não vire ainda a carta, apenas segure para si de forma oculta. Isso, perfeito. Agora, eu vou pedir para o representante do Oeste que venha aqui e me dê e puxe uma carta. Perfeito, obrigado. Segura ela contra, assim, não mostra ela, apenas segura. Iris, fica aqui, por favor, na frente. Você fica do lado esquerdo dela. Esquerdo. Não, você fica aqui. Desculpa, do direito. É o meu esquerdo olhando para vocês. Agora, a pessoa que representa o leste, por favor, vem aqui. Segura a carta contra... Isso, perfeito. A pessoa do norte. Segura. E a pessoa do sul. Fica aqui atrás da Iris. A pessoa do sul. Puxa uma carta, não vira, segura contra o peito, fica na frente da Iris. Perfeito. Aqui a gente tem uma disposição na frente da Iris. Uma tiragem em cruz do tarô vivo, né? Cada uma dessas pessoas é um canal do significado de uma carta. Vamos começar com Iris. Por favor, Iris, passa aqui para frente. Vamos ver a carta. A torre, o número do evento. Esse é o 16º evento da nova consciência. E esse é o 16º arcano do tarô. Sincronicidades. Para quem não acredita ou não acreditava que o tarô funciona. O Pedro Camargo ele abriu o evento falando da analogia entre o arcano 16 do tarô e o fato desse evento ser o 16º. O que a gente pode inferir do arcano 16? Ele mostra uma torre que desmorona, uma torre que se desmonta. Algumas pessoas podem interpretar isso como sendo mau agouro. Não, essa é a carta das máscaras que caem. Ou seja, de tudo aquilo, de toda a estrutura que não servindo mais se desmonta. Não estamos falando do evento, estamos falando da experiência que nós estamos vivendo aqui. A gente viveu, vocês sabem, quem esteve aqui durante o evento, viu coisas acontecerem que são desapontadoras para a gente no que diz respeito aos outros em relação a nós. Por que incomodamos tanto? Que tipo de coisa nós expomos nos outros para sermos tão duramente atacados? E eu falei mais cedo na mesa de espiritualidade que quando, por exemplo, um grupo nos ataca, seja esse grupo de evangélicos, ou seja lá do que quer que seja, eu me reporto à experiência, eu vou repetir aqui, algumas pessoas não estavam presentes,
O que o Dalai Lama falou quando o Tibete foi invadido e os lamas foram todos expulsos do Tibete. O Dalai Lama ele disse assim, não, na verdade, no final das contas, os chineses, ele disse mais ou menos o seguinte, nos fizeram um favor, porque nós nos espalhamos pelo mundo. Então a ideia é, a torre se desmonta, mas vocês acham que o evento acaba? O evento não acaba, o futuro ainda vem. O evento não acaba. Se alguém, um grupo ou algo nos impedir de que nós nos manifestemos aqui, é tanto pior para eles, porque a gente se espalha pelo mundo todo. Existem outros lugares no Brasil onde o evento pode acontecer. Espero que continue ocorrendo aqui. A cidade de vocês é muito legal, as pessoas daqui são muito legais. E é assim, o Sul está cheio desses eventos. É imprescindível que algo assim aconteça, principalmente na época do Carnaval. Mas assim, a ideia dessa carta é: as máscaras desabam, o que é podre não pode ficar mais oculto. Aí eu me lembro muito também das previsões da nossa querida Yassandra, quer dizer, esse é o ano, desculpem a má palavra, que a merda transborda. E a gente viu muita merda acontecer aqui contra nós. Mas o raio desmonta, e também tem um outro detalhe nessa carta. Sabe o que essa carta ela fala? Vamos fazer uma avaliação simbólica. Essa é a Torre de Babel. Vocês conhecem o mito de Babel? Os homens tentaram construir uma torre para arrogantemente alcançar Deus. Deus desmonta a torre e ainda por cima faz com que cada um, como castigo, fale em uma língua diferente. O que vocês acham que é isso? O que é essa torre que pretende alcançar Deus? Todas as religiões cometem em algum momento a pretensão de dizer o que Deus é. Quando eles dizem o que Deus é, eles diminuem Deus. Porque eles estão falando a partir de um ponto de vista, como a Yassandra disse, uns veem o rabo, outros veem a tromba, mas ninguém vê Deus completamente. Quem ousa dizer que chegou lá em cima, que alcançou a verdade, que sabe qual é a verdade divina, desmonta na torre, e o que acontece? Cada um de nós falando uma língua diferente. A gente está numa Babel, cada um fala numa língua diferente. Alguns falam de Deus a partir de uma visão Hare Krishna, outro espírita, outro... Nós temos ateus aqui, nós temos evangélicos aqui, os que tiveram coragem de vir aqui, tá? De vir aqui estar com a gente, não lá fora fazendo baderna. Essas pessoas, elas estão falando sobre a mesma coisa com línguas diferentes. E a gente briga tanto, muitas vezes, só porque a gente está falando a mesma coisa numa língua diferente. Então, essa carta está chamando atenção para isso. Nós perdemos o Neemias, perdemos assim fisicamente, né? Então assim é um desafio que a gente está vivendo agora, é o desafio da torre. Só lembrando que depois da torre vem a estrela, que é aquela figura que derrama a água que está contida num vaso. Então, novamente repetindo, espero que o evento continue acontecendo aqui. Mas se ele não puder mais acontecer aqui, ele vai se espalhar pelo mundo, tá bom? Obrigado, Iris. Agora. Não, essa sincronicidade foi demais, eu fiquei chocado quando vi a cara da carta. A virtude. O que é que nós podemos esperar como virtude nesse evento? O as de espadas. Vejam bem, existe um aspecto da espiritualidade que não se rende passivamente. O as de espadas é como virtude. O que é a espada? A espada, ela é o fio da mente, que vem para o quê? Para cortar tudo aquilo que não serve mais. Todo o as é uma renovação, é o início de algo novo. O as é a explosão de uma força nova. E a espada é o naipe que representa o plano do ar, o elemento ar. E o que é que vai sugerir? O as de espadas é o brotar, é o desabrochar de uma nova consciência, de novas ideias no plano mental. Então, eu tenho certeza de uma coisa. Todo mundo só vai sair daqui fertilizado. E outra coisa, o as de espadas é uma carta agressiva dentro dos seus limites, porque sai aqui como virtude, para quem pensa que ser espiritual é ficar passivamente admirando as plantinhas e o sol e aceitar tudo que as pessoas fazem. Não, o as de espadas ele mostra. Nós temos uma parte nossa que reage. Não brinquem conosco. Agora, obrigado. É só colocar a carta em cima da mesa, quem for saindo. Agora vamos ver o desafio. O desafio é o 3 de paus. Qual é o desafio 3 de paus? Primeiro, o que a gente tem aqui nessa carta? Nós temos uma figura
vislumbrando de longe navios e uma ilha. A primeira coisa que o Três de Paus me transmite... Segura, por favor. Obrigado. A primeira coisa que o Três de Paus me transmite nessa postura de estar distante, observando os navios, envolve um desafio de distanciamento. Quantos de nós conseguem observar a vida e as coisas com um devido distanciamento que permita uma melhor contemplação e entendimento das coisas? Às vezes a gente não entende as coisas porque a gente está muito envolvido emocionalmente com elas. Outra coisa, o Três de Paus, que seria positivamente uma carta de acordo, de entendimento das pessoas se juntando e fazendo um acordo, sugere alguns desacordos que nós teremos que enfrentar. Ou seja, acordos no sentido contratual mesmo, assim, provavelmente apoios ou patrocínios ou coisas desse tipo. Nós vamos ter que pensar em vias alternativas, mas é um bom desafio, né? Assim, acho que é altamente topável. Obrigado. O do norte porta o conselho. Qual é o conselho que o tarô está nos dando? É o 7 de copas, uma figura diante de 7 taças. Primeira coisa, essa carta no tarô de Crowley, no tarô de Aleister Crowley, ela se chama deboche. Acho que é isso. Se não for, alguém me corrija. A Zoe está aqui? Não. Zoe? Não está. Qual é o conselho? O que é um deboche como conselho? Primeiro, assim, algumas coisas têm que ser levadas a sério. Algumas coisas que acontecem com a gente tem que levar tanto a sério. Eu hoje, enquanto vinha para cá, eu contei para vocês mais cedo, estávamos vindo acho que o Alexander e uns Hare Krishnas. A gente começou a ouvir um garoto gritar: queima, queima Jesus, queima no óleo do Senhor. Vocês vão queimar no óleo do Senhor figuras do diabo. Eu pensei assim, é pra gente? Quando eu olhei, era. Pena que eu não filmei, ia colocar no YouTube. Mas o 7 de copas, ele diz assim, esse tipo de coisa demanda da gente raiva. Claro que demanda indignação, mas assim, às vezes não resta nada, a não ser dar uma grande gargalhada diante de tudo isso. Além disso, 7 de copas também é uma carta que mostra 7 taças, cada uma delas com uma opção. O 7 de copas, ele mostra a possibilidade das variadas escolhas, das muitas escolhas possíveis. Vai caber a nós saber que tipo de postura e que tipo de atitude tomar. E a gente não pode se deixar seduzir pelas falsas aparências. A gente não se pode deixar seduzir por aquilo que parece bonito. Então, assim, o 7 de copas, eu já começo a esperar e imaginar que alguém vai chegar para a organização da Nova Consciência fazendo alguma oferta muito generosa, talvez envolvendo dinheiro ou uma proposta, mas tomem cuidado, porque o 7 de copas é assim, a pessoa ou as pessoas têm intenções ou interesses escusos. Então, vale aqui saber escolher bem qual dessas taças é a taça que melhor nos oferece possibilidades, né? E para a gente poder escolher, a gente vai ter que saber selecionar. Obrigado. E o futuro, acho que nós tiramos uma carta linda para o futuro. O 8 de paus. O 8 de paus, no tarô de Crowley, chama-se swiftness, leveza. Crowley, no 8 de paus, ele associa essa carta à ideia de leveza. No tarô mitológico, a gente tem uma imagem que acho que traduz perfeitamente qual vai ser o futuro da Nova Consciência. No tarô mitológico, nós temos um navio que está com as velas içadas, um navio muito bonito. Ele está todo pronto e tem as velas erguidas. Mas ele não anda porque o vento não sopra. Ou seja, às vezes, eventualmente, acontecem adversidades. Mas no 8 de paus, eis que o vento sopra, de repente, sem ninguém esperar, depois de uma fase de parada e de estagnação. E o navio anda tão rapidamente, com tanta velocidade, que quem está no navio até fica meio sacolejado de surpresa. Então, o que o 8 de paus nos fala é da leveza súbita que nos permite, que faz com que o navio da grande consciência, que aparentemente estagnou, seja por causa de questões materiais ou por pressão dos outros, esse navio ele vai disparar. E quando ele disparar, gente, não vai ter ninguém que segure. É isso, obrigado.
É interessante vocês perceberem como é que tantas abordagens e tantas linguagens aparentemente tão diferentes, como os búzios de Mãe Sandra, os arcanos do Virgílio, esse tarô ao vivo que a gente viveu aqui agora com Alexei, as poucas coisas que eu falei para vocês no início, todos estão falando da mesma essência, todos estão falando do mesmo fundamento. E o interessante é justamente a gente se dar conta de que todos esses conhecimentos, eles vão buscar, digamos, a sua informação para a gente numa mesma fonte e podem traduzir uma mesma coisa através de pequenas diferenças em palavras, em termos, em estilos, mas, no fim, estamos todos falando da mesmíssima coisa.